A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh glória, chegamos mais um dia, mais um momento único, aleluia. Aqui quem nos fala é o irmão Emerson, estamos aqui para anunciar a palavra de Deus ao seu e ao meu coração. Hoje é segunda-feira, 20 de julho, 4 horas da manhã. Estamos juntos para receber uma palavra do céu, aleluia. E não se esqueça de se inscrever no canal Momento Único Oficial com 2F, glória a Deus. Hoje nós vamos meditar na palavra que está em Jó capítulo 15, versículos 17. Depois, versículos 20, 21, 22, 23, 24 e 25, que diz assim a palavra do Senhor. Versículo 17, diz assim: escuta-me e mostrar-te-ei o que tenho visto. E aí depois nós vamos para o versículo 20 em diante. Todos os dias o ímpio é atormentado, e também se reserva para o tirano um certo número de anos. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, até na paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, mas o que espera a espada. Anda vagueando por pão, dizendo: onde está? Bem sabe que já o dia das trevas lhe está preparado à mão. Assombram-no a angústia e a tribulação prevalecem contra ele, como rei preparado para a peleja, porque estendeu a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se embraveceu. Forte esta palavra, meus irmãos, muito forte essa palavra. Para um bom entendedor, basta a palavra, né? Jó capítulo 15, aleluia, cujo título é Ele fala outra vez. Meus irmãos, nós temos que entender que o capítulo de Jó, ele é regado do cristianismo. Por que eu digo isso? Porque Jó foi o exemplo clássico, um exemplo maravilhoso e principal exemplo do cristianismo. Porque conforme ele fala, Deus me deu e Deus tomou. Do ventre da minha mãe eu vim e nu voltarei para lá. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que juntando todas as coisas desse mundo, coisas materiais, coisas que supérfluas, fúteis, não chegam a menos de um pó das coisas que Deus tem para nós. Essa fala é a fala de um amigo de Jó, chamado Elifaz. 3 amigos de Jó acusam Jó de cometer pecado, mas Jó, ele não cometeu pecado algum. E esses 3 amigos sempre discutindo, todos os dias eles iam falar com Jó, porque Jó, ele perdeu tudo em sua vida. Ele perdeu os filhos, ele perdeu as filhas, ele perdeu a tua riqueza, ele perdeu até a tua saúde. Mas em momento algum ele ousou blasfemar contra Deus. Meus irmãos, aqui está um homem fiel à palavra de Deus. Por quê? Porque nessa vida, como Deus diz, passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Porque quem tem a palavra de Deus, ela está guardada no coração. A palavra de Deus, ela é guardada no coração. E guardando os preceitos da palavra. Não importa o teu sofrimento, não importa a tua situação, mas a palavra, ela sempre ficará no teu coração. É claro que há momentos nós pedimos a Deus, nós falamos com o Senhor em algumas dificuldades, em alguns encaminhamentos que não se enquadra
né, por força de falta da nossa vontade. Mas Deus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O cristão verdadeiro, aquele que confia na palavra do Senhor, aquele que quer viver o evangelho de Deus, ele não mede esforço, sofrendo ou não sofrendo, ele vive a palavra do Senhor. E isso por quê? Porque a palavra, quando ela é pregada e aceita a palavra, olha só, essa palavra é muito importante. Quando a palavra ela é pregada e a palavra ela é aceita em nossos corações, pode vir o que vier, mas nós estaremos firmes e fortes na palavra do Senhor. Mas se algum momento nós pedirmos para mudar alguma coisa em nossas vidas, se for da vontade de Deus, Ele o fará. Porém, nós temos que estar cientes, O que Deus colocou para nós é isso que tem que acontecer. Porém, Deus ele não deixa ninguém enganado e Deus não deixa ninguém confuso. Por quê? Por que eu digo isso? Porque nós, seres humanos, nós temos a mania de pegarmos as coisas de Deus e distorcer. Isso é em todo geral, tá? Nós pegamos as coisas de Deus e distorcemos, porque Deus ele traça um caminho reto para nós. E nós mesmos colocamos empecilho, nós mesmos colocamos muralhas, nós mesmos colocamos coisas que não vai edificar a nossa vida, coisas que o Senhor ele tirou, mas nós colocamos de volta algo. E esse algo, meus irmãos, nos faz perecer. Assim como Deus está dizendo ao ímpio, olha só, todos os dias o ímpio é atormentado e também se reserva para o tirano um certo número de anos. Esse tirano nós sabemos muito bem quem é. É aquele Deus do século, Deus deste século, ele vai atormentar todos eles. Por quê? Porque o ímpio, ele está guardado ao teu mal, anda vagueando por pão, dizendo, onde está? Bem sabe que já o dia das trevas lhe está esperando a mão. Porque o ímpio, ele clama as trevas, o ímpio, ele clama as coisas erradas. E existe cristãos que se dizem cristãos e espera as trevas também. Porque o mundo, quando diz a palavra, o mundo jaz do maligno. É isso que Deus está querendo dizer. É porque muitos esperam o mal acontecer. Muitos, eles rogam para que o mal aconteça e esperam o pior acontecer. Muitos esperam o pior acontecer sem consciência, mas sabendo que ele vai acontecer. Muitos esperam ele acontecer a cada dia, a cada minuto, a cada momento, mas não se esquece, mas ele se esquece que ele também vai participar do mal. Muitos querem mal para os outros e se esquecendo que ele também vai participar do mal. Muitos esperam o mal acontecer ao mundo, mas sem saber que o mal também vai acontecer com ele. Muitos desejam, eles clamam, eles falam, eles vivem sobre a maldade. Meus irmãos, nós temos que entender que o mundo, quando diz o mundo jaz do maligno, é porque o cristão verdadeiro que vive em Deus, ele não vive no mundo. Por quê? Quem é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Porque nós cristãos, nós temos que viver em um mundo paralelo. Preste atenção que vai ser dito agora. Enquanto o mundo ele anda a caminho das trevas, enquanto o mundo ele anda a caminho do abismo, quando a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, olha só, o mundo ele anda a caminho das trevas, a perdição, a morte, a recompensa dos ímpios. Ele está andando para qualquer lado, mas sempre afundando. Só que o cristão, o verdadeiro cristão, ele anda para frente e subindo, porque é de onde virá o meu socorro. Olha só a diferença.
O ímpio, ele anda para qualquer lado porque ele não sabe para onde vai. Ele vai andando, andando e sempre descendo. O cristão que está verdadeiro na palavra, ele anda reto e subindo. Perceberam a diferença? Perceberam a diferença? E por que acontece isso? Porque estendeu a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se embraveceu. Meus irmãos, existem pessoas que a todo momento ela se embravece. A todo momento essa pessoa ela se ira com algo que poderia se resolver. Ou seja, quando a pessoa ela não aceita outra, vamos dizer assim, outra atitude, ela se embravece. É o que está escrito aqui, ó. Está escrito na palavra de Deus. Assombram-no a angústia e a tribulação prevalecem contra ele, porque o rei preparado como o rei preparado para a peleja, porque estendeu a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se embraveceu. Meus irmãos, nós temos que entender que pessoas que não aceitam a verdade, pessoas que não aceitam a outra falar que ela é errada, não aceita o erro, não aceita a verdade, não aceita uma palavra de outra pessoa, essa pessoa ela está em trevas. Essa pessoa ela não suporta mais. Ou por quê? Porque ela não tem espaço para Deus. E olha que está se enganando, como muitos. Meus irmãos, muitas das coisas acontecem porque as pessoas elas fecham o coração. Elas fecham o coração para a verdade. E só acham que só elas sabem alguma coisa. Meus irmãos, a todo dia, a todo momento, nós temos que aprender algo. Este servo que vos fala aprendeu isso, que muitas coisas, a todo momento, nós devemos aprender algo da parte de Deus. Ou com qualquer outra pessoa, que Deus está usando aquela pessoa para te falar algo. Mas você não aceita algo dessa pessoa, sem saber que é Deus que está falando através dela para você, para te consertar. Ou seja, resumindo a história, nós devemos nos consertar a todo o momento, porque um dia, essa parede, ela se racha. Um dia ela se racha. Por quê? Porque é assim que aconteceu com os amigos de Jó. Uma hora teve que Deus interceder, porque os amigos de Jó estavam acusando Jó de algo que ele não cometeu. Apenas Jó, ele estava passando por uma provação de Deus, mas Jó, ele se permaneceu fiel. E mesmo assim, olha só o evangelho de Deus. Deus, quando chamou a atenção de 3 amigos que estavam falando coisas que não deviam para Jó, ao mesmo tempo, Deus ele pediu para Jó que orassem por eles. É o que nós devemos fazer, meus irmãos. Nós devemos orar, devemos interceder. Mesmo que essa pessoa não aceite, mas nós devemos orar e interceder e entregar nas mãos de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é justo para dar a cada um a medida da sua caminhada. E essa palavra, ela sempre me acompanha. É Jeremias 17:16, se eu não me engano. Deus, ele dá a cada um. Deus ele vai dar a recompensa a cada um, na medida de como nós andamos. Se nós andamos mal, a recompensa vai ser mal. Se nós andamos bem, a recompensa vai ser bem. Mas isso dentro da igreja, dentro da palavra de Deus, dentro daqueles que receberam um dia Cristo em seu coração. Então nós temos que ficar muito atentos, porque Deus, ele é Deus de promessa. Quando ele promete uma coisa, ele cumpre. Porém, nós também temos que
que resguardar a palavra de Deus. Não adianta dizer, eu sou de Deus, eu tenho a palavra de Deus e caminhar e esquecer do resto. Porque o inimigo, olha só, o inimigo ele é astuto. O inimigo ele sabe que se você não aceita a palavra de ninguém, você não aceita estudo de ninguém, o inimigo ele sabe que você é soberbo. O que ele faz? Ele infiltra pensamentos, ele infiltra palavras, ele infiltra sentimentos no teu coração. E ele te faz achar que você não precisa aprender, ele te faz achar que você está no caminho certo. O inimigo ele é astuto. Presta atenção uma coisa, olha só. O inimigo, Satanás, ele levou com ele 1/3 dos anjos que estavam no céu. Preste atenção nisso. Se ele levou 1/3 dos anjos que estavam no céu, e quem estava no céu estava perante Deus, olha só a audácia, a astúcia que esse ser tem. Estava lá todos os anjos no céu, e todos viam a glória de Deus. E ele conseguiu, com palavras, persuadir 1/3 dos anjos que estavam no céu. Agora deixa eu dar uma palavra para vocês. E nós, seres humanos, que nunca vimos Deus, o que ele fará? O que ele fará? É por isso que a Bíblia diz que aquele que está em pé, ore para que não caia. Porque o inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele coloca pensamentos na tua cabeça, ele usa pessoas para te falar algo, e esse algo, ele fica plantado na tua mente e no teu coração. Esse algo, ele fica plantado, maquinando, maquiando. Ele maqueia e coloca uma venda nos teus olhos e você não enxerga o que está na sua frente. É assim que acontece com os ímpios, porque os ímpios, ele não aceita e não entende as coisas espirituais de Deus. Portanto, meus irmãos, fiquem atentos, leem a palavra de Deus, aquilo que Deus te colocou. Fiquem, porque Deus, ele sabe o que é bom para nós. Mas tudo tem seu tempo, tudo tem o seu tempo, tudo é determinado, o tempo para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo. É um tempo de chorar, é um tempo de se alegrar, é um tempo de passar bem, é um tempo de passar mal. Tudo tem o seu tempo. Quando Deus ele está vendo que não dá certo, Deus ele tira, Deus ele arranca, Deus ele separa. Por quê? Porque ele é Deus. Porque quando um servo de Deus com o coração quebrantado, Deus, ele faz tudo por este servo, o servo com o coração quebrantado. Por quê? Porque o Senhor, ele está vendo o sofrimento dessa pessoa. E Deus, ele não gosta, ele não quer que ninguém sofra. É ao contrário de muitos falando por aí que nós não merecemos sofrer. É diferente. Nós merecemos sofrer porque nós somos seres humanos, nós somos pecadores. Porém, há uma separação, porque Deus, ele conhece o nosso coração. O Senhor, ele conhece o propósito que nós estamos adquirindo na vida. E Deus, ele não deixa nada pela metade, sempre ele deixa por inteiro. Portanto, meus irmãos, a palavra é essa. O ímpio, ele não sabe para onde vai, porque ele caminha em caminhos tortuosos e descendo para o abismo. Mas o servo de Deus, ele acompanha a linha reta e subindo para o céu. Porque uma coisa eu te falo, pior é cair nas mãos do Senhor. Porque o Senhor, ele tem poder para fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, quando ele bem quiser, na vontade que te der. Deus, ele é Deus. Acima de tudo, ele é Deus. De todos os momentos. Porque ele é onisciente. Ele está em todos os pensamentos. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. E o melhor de tudo, ele é onipotente. Onipotente, porque ele tem todo o poder em suas mãos.
Aleluia. Isso é a palavra de Deus. Meus irmãos, esse tipo de palavra você não vai encontrar em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Deus ele está levantando homens e mulheres. Deus ele está levantando profetas para dizer a verdadeira palavra de Deus que não pregam por aí. Mas aqui nesse canal você acha a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira essência do evangelho. É esse. É amar o teu próximo como a ti mesmo. E antes dele, amar a Deus acima de tudo, com todas as suas forças e todo o teu entendimento. Porque amando o teu próximo, automaticamente ama a Deus. Perceberam que uma coisa é semelhante e uma coisa é junta com a outra? E se nós amamos a Deus, nós passamos pela aprovação que Deus tem para nós. Porque um dia Deus ele há de nos dar liberdade, um dia Deus ele há de nos dar a nossa recompensa. Eita glória! Fique com essa palavra do Senhor, fique com essa palavra da parte do Senhor. O meu coração se regozijou na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é única. A palavra de Deus te transforma. A palavra de Deus ela faz o teu coração florescer. Porque não pensam vocês que esse servo está falando, não. Esse servo, ele absorve a palavra também, porque a palavra vem do céu. Ele vem para cá, para esse servo, e esse servo, com essa boca, fala para vocês. Mas esse servo hoje, ele adquiriu essa palavra, e meu coração está regozijado no Senhor. Glória a Deus. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson, e chegamos mais um fim de um @momento único oficial, com 2F, glória a Deus, ganhei o meu dia, porque a alegria, ela chegou no meu coração. Não se eu não tivesse, mas a cada dia mais nós nos regozijamos e sabemos que Deus, Ele é Deus e Ele está sempre conosco, Ele está sempre nos falando. Aquele que verdadeiramente gosta, aquele que verdadeiramente recebe a palavra de Deus, não importa de onde vem, mas a palavra vem, quando a palavra vem no teu coração, é uma espada de 2 gumes, que ele entra no íntimo da alma e do espírito, arranca o que não presta, só deixa a palavra de Deus. Eita glória! A vontade de Deus, ela prevalecerá no teu coração. Glória a Deus. Chegamos mais um fim. Mais um momento único, @oficial com 2F. Dê um joinha, compartilhe essa palavra para todos que querem ouvir uma palavra dessa, porque, meus irmãos, essas palavras elas têm que ser compartilhadas, porque Deus, Ele é Deus, e está vindo coisas aí, e que Deus, Ele vai segurar só aquele remanescente, só aquele que crê na palavra real e genuína do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa resplandecer a glória dele na sua vida. Até mais!